Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Hoje nós iremos falar acerca da fonte de esperança dos cristãos. A fonte de esperança dos cristãos. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Iremos ler do verso 1 até o verso de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Juntos, vamos repetir o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, tem uma história bem interessante que aconteceu nos Estados Unidos e ela foi compartilhada por R. Pritchett, que diz o seguinte: uma professora ensinava uma aula de alunos da terceira série. Nessa aula havia 10 alunos, todos na faixa de 8 anos de idade. Um dos seus alunos era um menino chamado Felipe. O Felipe tinha síndrome de Down. Apesar de aparecer feliz, Felipe mostrava cada vez mais sua sensibilidade. Ele se sentia diferente dos outros alunos. É justamente nessa idade
10 anos, 8 a 10 anos, que as crianças estão querendo ser aceitas pelos seus amigos. Mas, infelizmente, apesar dos esforços da professora, Felipe ele não foi aceito pelos seus coleguinhas. Ele não queria ser diferente dos outros, mas ele era. E todos sentiram isso. Porém, a professora era muito criativa. E certa vez, durante a Páscoa, ela levou para sua aula 10 ovos plásticos vazios. Cada aluno iria receber um símbolo de vida renovada, de vida nova, um símbolo da Páscoa, os ovos. Depois eles iam misturar todos os ovos e abri-los para ver o que tinha dentro. Todos os alunos saíram correndo para achar algo para colocar dentro do seu ovo, que representasse essa nova vida, a esperança. Daí então os alunos voltaram para a sala e a professora começou a abrir cada um dos ovos. Ela abriu um e dentro tinha uma flor. Todas as crianças ficaram admiradas. Ela abriu outro e tinha dentro uma borboleta. As meninas disseram: ai, que lindo, que bonito. Os meninos não disseram muita coisa, porque os meninos não são assim, não é? A professora abriu um terceiro ovo, mas não tinha nada dentro. Imediatamente todos começaram a rir e gritar: isso não está certo. Que coisa boba. Alguém errou. Foi quando a professora sentiu alguém puxando sua blusa. E olhou e viu que Felipe estava ao seu lado. É meu, disse Felipe. É meu. As crianças começaram a rir e dizer: ai, Felipe, você nunca faz nada certo. Você está sempre por fora. Eu fiz certo. Eu fiz, disse Felipe. É o túmulo. O túmulo está vazio. Toda a aula ficou em silêncio. Ninguém disse nada. E você pode acreditar, ninguém nunca mais disse a Felipe que ele era estúpido ou que fazia sempre as coisas erradas. De repente, Felipe foi aceito pela turma. Naquele mesmo ano, Felipe faleceu. Sua família sabia por muito tempo que ele não ia viver uma vida longa. Muitas coisas estavam erradas com o seu pequeno corpo. No final de julho, com uma infecção que qualquer um dos seus amigos tinham sobrevivido, Felipe faleceu. Seu velório foi realizado na igreja que os seus pais frequentavam. E no dia do seu velório, 9 crianças de 8 anos de idade foram para a frente da igreja e colocaram em cima do seu caixão um ovo de plástico vazio. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele precisa resolver muitas coisas. Na verdade, Paulo em suas cartas sempre queria retratar que os irmãos deveriam prosseguir, deveriam ir adiante, deveriam perseverar, deveriam continuar na vida cristã. Muitos assuntos o apóstolo queria reavaliar, relembrar, esboçar e ensinar para os irmãos. Porém, muitas temáticas eram levantadas em várias igrejas. E na igreja de Corinto, irmãos, não era diferente. O apóstolo Paulo ele escreveu essa carta quando estava em Éfeso, provavelmente no ano 55 depois de Cristo. E ele escreve essa carta aos Coríntios porque a igreja tinha desenvolvido uma série de problemas sérios. Primeiro, divisão no meio da igreja. Segundo, abuso dos sacramentos. Terceiro, desordem durante os cultos. Que mais? Problemas teológicos.
A igreja também caiu nos extremos, frouxidão moral, onde muitos irmãos estavam vivendo uma vida licenciosa, pecando e dizendo que não havia nada de errado em pecar, e outros estavam num ascetismo doentio, onde o legalismo, uma santidade exacerbada era pregada e as pessoas mais humildes eram colocadas de lado. Também acontecia críticas. Essas críticas eram feitas ao apostolado de Paulo. A imoralidade estava desenfreada. Havia processos judiciais entre os irmãos. Dúvidas quanto ao casamento, divórcio, sobre comida oferecida a ídolos, sobre o uso dos dons espirituais no culto público e, além do mais, os métodos que o apóstolo Paulo estava usando para fazer a sua coleta de mantimentos para as igrejas mais humildes. Ou seja, problema com força, que Paulo precisava resolver e, por isso, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. Do capítulo 1 até o capítulo 14, se nós formos percorrer todo o texto, nós vamos ver Paulo citando esses problemas, respondendo às perguntas, às dúvidas dos irmãos, alertando aos mesmos por causa dos erros que eles estavam cometendo e exortando-os a voltarem para o ensino correto das Sagradas Escrituras. Até que chega no capítulo 15. E quando Paulo chega no capítulo 15, mais um assunto vai ser retratado. O assunto agora é ressurreição. Por quê? Havia dentro da igreja falsos mestres, falsos profetas, que estavam pregando que os crentes não iriam ressuscitar. Essa questão da ressurreição dos mortos não existia. Tinha outros que iam muito mais além, dizendo que nem mesmo Cristo ressuscitou. Paulo, então, ele vai agora ter que combater esse falso ensino, essa heresia. Arguindo entre os irmãos, dizendo, ora, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e a nossa pregação. Porque se pregamos que um dia iremos vê-lo quando ele retornar para nos buscar, se pregamos acerca da eternidade, de vida eterna, da ressurreição, se ele não ressuscitou, se nós também não ressuscitaremos, vamos comer, vamos beber, amanhã morreremos. Não adianta mais pregar, não adianta mais falar nada, não adianta mais compartilhar o evangelho. A nossa esperança é vã, se de fato ele não ressuscitou. Paulo, então, do versículo 1 até o versículo 9, vai destrinchar vários argumentos que validam, comprovam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E diante desses versículos, uma verdade nós podemos observar, externada pelo apóstolo Paulo, irmãos. A ressurreição de Cristo, é fonte de esperança para todos os cristãos. De que forma nós podemos nos asseverar dessa verdade? Nós temos que meditar nas implicações que a ressurreição do Senhor Jesus, ela traz para a vida do cristão. Você está aqui sentado porque você crê que no terceiro dia ele ressuscitou. Porque se você não cresce nessa verdade, não adianta você estar aqui me escutando, porque não haveria esperança, não haveria para onde ir, para onde correr, em quem nos resguardarmos. Não haveria solução para nós.
Estamos aqui hoje, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, domingo, porque cremos que a sepultura não aguentou, não escondeu, não segurou Jesus Cristo, nosso Salvador. Quais são as implicações que a ressurreição traz para a vida do cristão? Primeiro, nós iremos perceber do verso 1 até o verso de número 11. A ressurreição de Cristo é um fato histórico e uma verdade fundamental da nossa fé. Paulo vai dizer que ele recebeu do Senhor o que tinha pregado para os irmãos. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro, apareceu aos 12. Apareceu a 500 irmãos, uns que no período que Paulo escreve a carta ainda estavam vivos. Apareceu depois a Tiago, seu meio-irmão, mais tarde a todos os apóstolos. E depois disso tudo apareceu também a ele, na cidade de Damasco. O próprio Cristo ressurreto apareceu a Paulo e o salvou. Ou seja, Paulo ele vai argumentar que a ressurreição é um fato histórico, citando fatos históricos. E diversos versículos da Bíblia cooperam para afirmar a doutrina da ressurreição. Quero citar para os irmãos alguns, dentro dos seus devidos contextos. Atos capítulo 1, verso 22, escute. Começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Judas tinha se matado, morreu, e agora era necessário escolher um novo apóstolo. Fazem um sorteio, Matias é escolhido, e esse apóstolo que deveria ser escolhido para continuar a obra de evangelização do Senhor, deveria ter presenciado o ministério de Jesus desde o batismo de João até o dia da ascensão, passando pela ressurreição. A escolha de Matias, ela deveria ser feita com base no simples fato do mesmo ter visto o Cristo ressurreto. E assim, Matias foi escolhido. Atos 2:24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Quem declara isso é Pedro, quando está discursando aos judeus no dia de Pentecoste. Depois que os judeus começam a questionar os apóstolos, pensando que os mesmos estavam embriagados pelo fato de estarem falando palavras dos quais as pessoas na época não entendiam. Pedro disse, não, o que está acontecendo aqui é que nós estamos cheios do Espírito Santo. A profecia do profeta Joel se cumpriu e Pedro aproveita a oportunidade para pregar o evangelho para os judeus, dizendo que Deus rompeu os grilhões da morte e ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Por quê? Porque a morte não conseguiu retê-lo na sepultura. Há outro discurso, agora no templo, por Pedro ainda. Pedro diz para os judeus, dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Nós vimos, nós contemplamos, não somente nós, mas muitos outros. Pedro agora perante o Sinédrio, Atos, capítulo 4, versos 10 e 33.
tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Os irmãos lembram que Pedro e João, no nome de Jesus, curaram um coxo. No nome do ressurreto, aquele homem foi levantado. E Pedro lembra aos judeus: vocês ressuscitaram Jesus. O sangue de Jesus recairá sobre vocês. Apesar de que, num plano histórico, soberano, aprove a Deus que ele fosse sacrificado, crucificado. Porém, Pedro lembra que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E além do mais, sobre a comunidade cristã, a narrativa de Atos declara que, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Irmãos, ou aqueles homens estavam dizendo a verdade, ou aqueles homens eram loucos. Ser preso, açoitado, injuriado, rejeitado pela sociedade da época por causa de um homem que diziam ter ressuscitado, ou é loucura, ou é verdade. E o apóstolo Paulo declara que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. É verdade, Jesus ressuscitou. Porém, existem outros textos. Ainda, o apóstolo Pedro, juntamente com os demais, discussando perante o Sinédrio. Ele diz em Atos 5:30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Pedro agora diante dos gentios, declara em Atos 10, 40 e 42, a este, escute, ressuscitou Deus no terceiro dia, e concebeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi considerado por Deus juiz de vivos e de mortos. Pedro relembra o que está na narrativa do Evangelho de João, no final do livro, quando Jesus, depois de ressurreto, comeu peixe e pão com os discípulos. Agora vamos para Paulo. Paulo na cidade de Tessalônica, em Atos, capítulo 17, depois em Atenas, dos versos 2, 3, 17 e 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, morresse, fosse humilhado, sepultado e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Irmãos, os epicureus na época, os filósofos epicureus na época, ensinavam que o propósito da vida era o prazer e a liberdade da dor e medos. Ou seja, façam de tudo, porque, na verdade, o que importa é a alma. Podemos aproveitar a vida
e nada de dor, nada de medo. Temos que gozar a vida como ela é. Já os estoicos, eles tinham um pensamento muito panteísta, em que Deus era considerado como a alma do mundo. Ou seja, para eles o corpo pouco importava. E quando Paulo começa a falar sobre a ressurreição do corpo, esses filósofos logo irão rejeitar a sua pregação, pois para eles isso era inconcebível. Que filosofia nova é essa, de que o corpo será ressuscitado? Não aceitavam tamanha aberração para eles. Outro verso, agora Paulo perante o rei Agripa, em Atos 26, dos versos 22, 23. Mas alcançando o socorro de Deus, Paulo diz: permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. E por fim, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 8, Paulo diz: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Em todos esses versículos, nós percebemos a doutrina da ressurreição enfatizada. E era com base nesses ensinamentos dos apóstolos, dos discípulos, que a igreja crescia, se multiplicava. Porque, irmãos, não havia perspectiva nenhuma de futuro para os irmãos se Cristo não tivesse ressuscitado. Eles continuavam perseverando na fé, caminhando, prosseguindo, pregando a palavra do Senhor, arraigados nessa doutrina. O teólogo George Led declara que não foi a esperança da continuidade da vida no além-túmulo, uma confiança na supremacia de Deus sobre a morte, ou a convicção da imortalidade do espírito humano que deu origem à igreja e à mensagem a ser proclamada. Foi a crença em um evento acontecido no tempo e no espaço. Jesus de Nazaré ressuscitou dentre os mortos. Fé na ressurreição de Jesus é um fato histórico inevitável. Sem essa evidência, não haveria igreja. Sem evidência da ressurreição, não haveria igreja. É por causa da ressurreição que nós estamos aqui. Mas além disso, dela ser um fato histórico, ser comprovada pelos discípulos, pelos apóstolos, a ressurreição nos traz outra implicação. Ela autentica o poder salvífico do Evangelho. Nisso nós podemos perceber dos versos 12 ao verso 15. Olhe comigo o verso de número 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. A pregação de Paulo estava partindo do princípio o tempo todo de que Cristo ressuscitou, e por causa dessa ressurreição, a garantia, a recompensa de salvação a todos aqueles que creem nele e na sua morte vicária, substitutiva. Lembremos-nos de Romanos capítulo 10, verso 9. O apóstolo declara: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que interessante, irmãos. Eu confesso que Ele é o Senhor. Essa confissão, essa fé
está fundamentada no senhorio dele, que consequentemente me faz crer também que ao terceiro dia ele ressuscitou. Se eu não crer que ele ressuscitou, não adianta dizer que ele é Senhor. Não há como convergir senhorio de Cristo sem crença na sua ressurreição. Tem muitos que dizem por aí, que até acreditam que Jesus, ele é o Senhor, que Jesus, ele foi um grande líder, ele foi um grande mestre, um grande profeta, mas essa história de ressurreição, ela é balela. Não serve para nada. Eu até acredito na pregação, no ensino do Mestre Jesus. Porém, ressurreição, não. Isso não é para mim. Estes não são salvos. Ou não passaram pela experiência da salvação. Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, diz a palavra: quando vi João contemplando o Senhor, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, e vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Estive morto, mas agora estou vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus fala que tem as chaves da morte e do inferno, consequentemente nós entendemos que somente Ele tem o poder de levar para o céu quem Ele quiser. O domínio da morte está também sobre as suas mãos. O domínio do inferno está sobre as suas mãos. O domínio do universo está sobre as suas mãos. E pelo simples fato dele estar vivo, ressurreto, um dia nós estaremos vivos com ele, reinando também. Paulo diz na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 18 e 22. Ouça. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, ou seja, o primeiro a ter ressuscitado. Para em todas as coisas ter a primazia, o primeiro lugar. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, Paulo está dizendo que em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. E pelo simples fato de termos crido nessa morte, em que ali Ele nos salva, Ele nos redime. O apóstolo está dizendo que, por causa dessa crença, um dia Ele nos apresentará perante a santidade divina, santos, sem culpa, sem mácula, sem repreensão, porque nós seremos como Ele é. Dizendo isso, Paulo está declarando que não é esse corpo aqui que vai herdar a vida eterna. Falo desse corpo corruptível, dessa carne pecaminosa. É um corpo diferente, que será transformado, que será glorificado. E é por isso que temos e precisamos crer na ressurreição. Porque como o pecado não pode entrar nos céus, consequentemente, assim nós também nunca entraríamos.
Mas se cremos na ressurreição, que ele morreu por nós, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, consequentemente, nós podemos ter a esperança que um dia estaremos reinando com ele na eternidade. João capítulo 11, versos 25. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas ainda, irmãos, a ressurreição de Cristo nos assegura uma vida com Ele após a morte. A ressurreição de Cristo nos assegura uma vida com Ele após a morte. Nós podemos ver isso dos versos 16 ao verso 19 do texto. Certa vez eu estava numa aula e o professor, de forma bem cética, afirmou: olha, eu acho bem interessante a religiosidade do povo. Respeito cada religião, cada profissão de fé. Mas se tem uma coisa que não entra na minha cabeça e que eu não admito de forma nenhuma, é esse ensinamento louco dos cristãos acerca do arrebatamento. Que história maluca. Como é que pode, hein? Jesus vai voltar e os pedacinhos assim da carne vai voltar para os corpos, para o esqueleto, e vão tudo ressuscitar, ser arrebatado. Que loucura! Se há uma doutrina no cristianismo que eu não aceito, que eu não admito, é esse negócio de arrebatamento, de ressurreição. E eu dentro de mim, falando para mim mesmo: se eu não crer nisso, eu morro. Se eu não acreditar nisso, é vã a minha fé, é vã a minha pregação. Se tem uma coisa que eu acredito, é que um dia ele vai voltar, nós seremos arrebatados e de alguma forma a gente vai se encontrar com ele nos céus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 a 18. Sobre o arrebatamento, o apóstolo Paulo diz à igreja de Tessalônica: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando ele voltar, depois do soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Se estivermos aqui ainda, seremos juntamente com eles arrebatados. E para sempre estaremos com o Senhor. João capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos de Jesus ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. 1 aos Coríntios, no capítulo 15, versos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, diz o apóstolo Paulo: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta.
a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Sabe aquele corpo de Filipe, aquele menino da história que eu contei no início? Quando Jesus voltar, o corpo dele será transformado. Ele não terá mais síndrome de Down. E toda a mazela que nós carregamos com esse corpo corruptível, mortal, pecaminoso, todas essas mazelas serão expurgadas de nós. O nosso corpo será transformado. Nós não iremos mais passar pela experiência do pecado. Não iremos mais sentir dor, nem teremos limitações físicas. Teremos um corpo igual ao dele. Essa é a nossa esperança. Irmãos, as pirâmides do Egito, disse Dom Emaite, as pirâmides do Egito são famosas porque abrigam os corpos mumificados dos antigos reis, os faraós. A Catedral de Westminster, em Londres, é reverenciada, porque lá jazem os corpos da nobreza e de britânicos famosos. O mausoléu de Maomé é notável pelo caixão de pedra e os ossos que contém. O cemitério de Arlington, em Washington, nos Estados Unidos, é venerado como o lugar de descanso de muitos americanos famosos. Mas o sepulcro de Jesus é famoso justamente porque está vazio. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 3. Primeira Pedro, capítulo 1. Olha o que diz o apóstolo no versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Viva esperança. Ditado popular diz: a esperança é a última que morre. A nossa esperança, irmãos, está viva. Está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora eu quero que você volte à primeira carta aos Coríntios. No mesmo capítulo, capítulo 15. Nós iremos ler um versículo apenas. Desde o verso 1 até o verso 58, Paulo ele vai falar sobre a ressurreição. Vai argumentar acerca dessa ressurreição. E agora ele vai concluir o seu discurso, a sua argumentação, trazendo aos irmãos essa ideia de esperança. Dizendo aos mesmos, no verso 58,
1 Coríntios 15, 58. Preste atenção. Por causa da ressurreição, irmãos, por causa da ressurreição, o apóstolo Paulo declara: portanto, meus amados irmãos, diante de tudo isso que nós vimos, falamos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Juntos, vamos ler esse versículo, vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que não é vão? Porque nós iremos ressuscitar também. Nós iremos nos encontrar com Ele nos céus.